Geórgia era uma jovem simples, mas cheia de sonhos. Durante o dia, ela trabalhava como babá na casa de um fazendeiro muito rico chamado Augusto. À noite, ela enfrentava outra rotina. Depois de cuidar da pequena Lívia, filha do fazendeiro, Geórgia ia para a faculdade. Ela estava terminando o curso de Direito. Faltava pouco para se formar. Naquela semana, ela estava finalizando o trabalho mais importante da faculdade, seu TCC. Na noite anterior, Geórgia passou horas revisando sua tese. Ela queria entregar o melhor trabalho possível, mas por causa disso, acabou dormindo muito tarde. Na manhã seguinte, ela se atrasou alguns minutos. Quando chegou à fazenda, Augusto já estava saindo com a filha de uma colega da escola. Sem tempo para discussão, ele apenas disse: "Entre no carro." "Já estamos atrasados." Geórgia entrou em silêncio. Quando chegaram à festa, o lugar estava cheio. Pais ricos, empresários da cidade e muitas crianças brincando. Logo na entrada, Augusto perguntou em voz alta: "Por que você chegou atrasada hoje?" Geórgia respondeu com calma: "Me desculpe, senhor Augusto. Eu estava terminando meu TCC da faculdade. Estou na fase final do curso de Direito." O fazendeiro deu uma risada debochada e falou alto na frente de várias pessoas: "Direito? Agora qualquer babá acha que vai virar advogada." Algumas pessoas olharam surpresas. Outras começaram a cochichar, mas Augusto continuou: "Vamos ser sinceros. Quem quer ser advogada de verdade não trabalha cuidando da filha dos outros." Geórgia sentiu o rosto queimar de vergonha. Mesmo assim, permaneceu em silêncio. Foi então que ele disse algo ainda pior: "Acho melhor você procurar outro emprego. Aqui na minha fazenda eu preciso de gente que saiba o seu lugar." A pequena Lívia, que estava segurando a mão de Geórgia, apertou ainda mais forte. A menina não se dava bem com quase ninguém. Mas Geórgia era a única pessoa em quem ela confiava. "Papai, não manda a Geórgia embora." "Tá", disse a menina, quase chorando, mas Augusto ignorou. Na frente de todos, ele simplesmente virou as costas. Geórgia respirou fundo para não chorar. Se abaixou, abraçou a menina e disse com carinho: Vai ficar tudo bem, Lívia." Depois disso, ela saiu da festa em silêncio, humilhada. O que Augusto não sabia era que em pouco tempo ele enfrentaria um grande problema. Os médicos ainda estavam investigando uma condição de Lívia. E muito em breve ele precisaria lutar na justiça pelos direitos da própria filha, sem imaginar que a única pessoa capaz de ajudá-lo seria justamente Geórgia, a babá que ele humilhou em público. Depois que Geórgia saiu da festa, o clima no lugar mudou. Algumas pessoas fingiram continuar conversando normalmente, mas era impossível ignorar o que tinha acabado de acontecer. Grupos começaram a se formar pelo salão, e o assunto era apenas um: a humilhação da babá. Perto da mesa principal, um dos convidados comentou: "O Augusto está certo. Funcionário tem que saber o lugar dele." Outro homem concordou, balançando a cabeça: "Ah, imagina, babá querendo virar advogada. Hoje em dia todo mundo quer ser alguma coisa." Algumas pessoas riram discretamente, mas do outro lado da festa, a opinião era bem diferente. Uma mulher que tinha assistido à cena disse, visivelmente incomodada: "Eu achei aquilo completamente desnecessário." A moça só disse que estava estudando. Outra convidada concordou imediatamente: Exatamente. Estudar nunca deveria ser motivo de vergonha. Pelo contrário, deveria ser motivo de orgulho." Um senhor mais velho que estava ali comentou: "Eu conheço muita gente que começou trabalhando em coisas simples e depois conquistou profissões grandes. Ninguém sabe o futuro de ninguém." Enquanto os adultos discutiam, Lívia estava quieta em um canto. A menina segurava o brinquedo que Geórgia tinha levado para ela. Seus olhos procuravam pela babá no meio da festa. Mas Geórgia já tinha ido embora. A menina começou a ficar inquieta. O barulho da festa parecia incomodá-la mais do que antes. Foi então que ela perguntou baixinho: "Papai, onde está a Geórgia?" O fazendeiro respondeu com frieza: "Ela não trabalha mais para nós." A menina ficou em silêncio. Alguns segundos depois, seus olhos se encheram de lágrimas. Porque todos naquela casa sabiam de uma coisa: Lívia quase não se dava bem com ninguém. Mas com Geórgia,
Ela se sentia segura. E naquele momento, no meio de uma festa cheia de pessoas, a menina percebeu que a única pessoa que realmente a entendia tinha ido embora. Muito antes daquela humilhação na festa, a história de Geórgia já era marcada por luta e determinação. Geórgia tinha 21 anos e vinha de uma família extremamente humilde. Sua mãe era costureira e passava dias e noites trabalhando para conseguir sustentar a casa. Mas não era fácil. Geórgia tinha 10 irmãos e muitas vezes o dinheiro mal dava para comprar comida para todos. Mesmo assim, desde pequena ela mostrava algo diferente. Ela amava estudar. Enquanto muitas pessoas duvidavam que alguém da sua realidade pudesse chegar longe, Geórgia continuava se esforçando. Quando terminou o ensino médio, aconteceu algo que surpreendeu muita gente. Geórgia passou em primeiro lugar para o curso de Direito em uma universidade pública. Foi um momento de orgulho para sua mãe, mas também trouxe uma grande preocupação. A faculdade era pública, mas os materiais, livros e transporte custavam dinheiro, e a família não tinha como pagar. Foi então que Geórgia tomou uma decisão difícil. Ela começou a procurar trabalho. Depois de alguns dias, surgiu uma oportunidade. Trabalhar como babá na casa de um fazendeiro muito rico da região chamado Augusto. Ela sabia que não seria fácil, mas aceitou o trabalho porque precisava ajudar a mãe e continuar estudando. Quando chegou à fazenda pela primeira vez, Geórgia conheceu Lívia, a filha do fazendeiro, uma menina de apenas 4 anos. Lívia era doce e inteligente, mas tinha muitas dificuldades. Ela quase não falava com outras pessoas, não gostava de barulho e muitas vezes ficava nervosa em lugares cheios. Os médicos ainda estavam investigando o que a menina tinha. Muitas babás já tinham tentado cuidar dela, mas nenhuma conseguia. Lívia simplesmente não aceitava ninguém. Mas algo diferente aconteceu quando Geórgia chegou. Com sua paciência, calma e carinho, ela começou a se aproximar da menina aos poucos. Sem forçar, sem pressionar, apenas respeitando o tempo dela. Com o passar das semanas, algo inesperado aconteceu. Lívia começou a confiar em Geórgia. Ela segurava sua mão. Conversava com ela. E quando ficava nervosa, era apenas Geórgia que conseguia acalmá-la. Para aquela menina de 4 anos, Geórgia não era apenas uma babá. Era a única pessoa que realmente parecia entendê-la. Mas o que ninguém imaginava era que o destino daquela jovem estudante e daquela pequena menina ainda estava muito mais ligado do que todos pensavam. Depois da humilhação na festa, Lívia voltou para casa sem Geórgia. E naquela mesma noite, algo aconteceu que deixou o fazendeiro completamente desesperado. O problema era que Lívia tinha criado um apego emocional muito forte com Geórgia. Ela confiava nela. Se sentia segura apenas ao seu lado. A mãe da menina, apesar de amar a filha, não tinha tanta paciência. Ela era uma mulher muito ocupada, com seus próprios negócios, viagens e compromissos. Cuidar de Lívia exigia tempo, calma e dedicação. Algo que ela infelizmente não conseguia oferecer da mesma forma. Com o passar das semanas, Augusto começou a perceber algo que nunca tinha notado antes. Cuidar de Lívia não era fácil. Era preciso entender seus momentos de silêncio, respeitar quando o barulho a incomodava, acalmá-la durante as crises e, muitas vezes, apenas sentar ao lado dela em silêncio até que ela se sentisse segura novamente. Foi então que o fazendeiro tentou fazer algo que nunca imaginou que faria. Ele tentou entrar em contato com Geórgia. Procurou o número dela e ligou várias vezes. Mas todas as ligações iam direto para a caixa postal. O que ele não sabia era que o celular de Geórgia estava quebrado. Ela não recebia nenhuma das ligações. E assim, a aproximação nunca aconteceu. Os meses começaram a passar. Nenhuma babá permanecia no trabalho. E aos poucos, o próprio Augusto começou a cuidar da filha. Foi nesse momento que ele finalmente percebeu algo importante. O tamanho da dedicação que Geórgia tinha com Lívia, algo que ele nunca havia valorizado. Cuidar de uma criança especial exigia paciência, sensibilidade e amor. E agora, vivendo aquilo todos os dias, Augusto começou a entender o quanto tinha sido injusto. Enquanto o fazendeiro Augusto enfrentava dificuldades para cuidar da pequena Lívia, a rotina na fazenda precisou mudar.
Sem conseguir encontrar uma babá que a menina aceitasse, ele começou a participar mais do cuidado da própria filha. Todas as manhãs, antes de sair para resolver os assuntos da fazenda, Augusto separava algumas horas para ajudar. Ele acompanhava a alimentação da menina junto com as outras empregadas da casa. Nem sempre era fácil. Lívia tinha seus momentos de silêncio, seus momentos de irritação e também dias em que simplesmente não queria colaborar. Mesmo com a ajuda das funcionárias da casa, cuidar dela exigia muita paciência. Foi então que Augusto começou a perceber algo que antes ele nunca tinha valorizado. Geórgia fazia tudo aquilo com calma, carinho e naturalidade. Mas à tarde a situação ficava um pouco mais tranquila. Lívia ia para a escola e durante algumas horas a casa voltava ao silêncio. Porém, enquanto Augusto enfrentava essas dificuldades na fazenda, a vida de Geórgia começava a mudar completamente. Depois de muito esforço, noites sem dormir e muito estudo, ela finalmente conseguiu concluir seu TCC. E não apenas isso. Geórgia se destacou de uma forma que surpreendeu todos os professores. Ela foi a melhor aluna de toda a turma de direito. Sua dedicação e inteligência chamaram muita atenção. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Pouco tempo depois de se formar, Geórgia decidiu tentar algo que parecia impossível para alguém de sua realidade. Ela se inscreveu em um concurso público na área jurídica. Estudou durante meses com o mesmo esforço que sempre teve. E quando o resultado saiu, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Geórgia tinha sido aprovada. Em pouco tempo, todos começaram a comentar sobre aquilo. Nas ruas, nas lojas e até na feira da cidade, as pessoas falavam sobre a jovem que tinha vindo de uma família tão humilde. A filha de uma costureira. A menina que tinha 10 irmãos. A antiga babá da fazenda. Agora era vista como um grande exemplo de superação. Mas o que muitas pessoas ainda não imaginavam era que o destino de Geórgia e do fazendeiro Augusto ainda estava prestes a se cruzar novamente. E dessa vez, de uma maneira que ninguém poderia prever. Depois de passar em primeiro lugar no concurso público da área jurídica, o nome de Geórgia começou a se espalhar rapidamente pela pequena cidade. Como a cidade era pequena e não tinha muitos advogados especializados, muitas pessoas passaram a procurar por ela. Sua história de superação também chamava a atenção. A jovem que vinha de uma família humilde, filha de uma costureira e irmã de 10 irmãos, agora era vista como uma das profissionais mais promissoras da cidade. Com o tempo, Geórgia começou a ser conhecida como uma das principais advogadas da região. E foi assim que o nome dela acabou chegando aos ouvidos de alguém que ela não esperava, o fazendeiro Augusto. Naquele mesmo mês, ele estava enfrentando um momento muito difícil. Depois de vários exames e consultas, os médicos finalmente descobriram que Lívia precisava passar por uma cirurgia importante. Era um procedimento delicado, mas necessário para melhorar a qualidade de vida da menina. O problema era que o plano de saúde estava se recusando a autorizar a cirurgia. A burocracia, os documentos e as negativas começaram a atrasar tudo. E o tempo estava passando. Desesperado para ajudar a filha, Augusto começou a procurar um advogado que pudesse resolver a situação rapidamente. Foi então que, durante uma conversa na cidade, alguém comentou: "Mas se você quer alguém bom de verdade, procure a Geórgia. Ela passou em primeiro lugar no concurso e está resolvendo casos muito difíceis." Quando Augusto ouviu aquele nome, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Era impossível não lembrar. Geórgia, a mesma jovem que ele havia humilhado na frente de todos naquela festa. A mesma babá que cuidava de Lívia com tanta paciência. Por alguns instantes, o orgulho falou mais alto. Mas quando olhou para a filha, ele percebeu que não tinha escolha. Dias depois, Augusto tomou coragem. Foi até o escritório onde Geórgia trabalhava. Respirou fundo antes de entrar. E quando abriu a porta, encontrou Geórgia sentada atrás de uma mesa, vestindo um elegante terno com seu diploma na parede. A antiga babá da fazenda. Agora, uma advogada respeitada. Augusto abaixou a cabeça por um instante e disse: "Geórgia, eu preciso falar com você."
Minha filha precisa de ajuda. Geórgia olhou para ele em silêncio. O homem que um dia a humilhou, agora estava ali pedindo ajuda. Mas a pergunta que ficou no ar era apenas uma. Será que Geórgia aceitaria ajudar o fazendeiro depois de tudo o que aconteceu? Naquela manhã, o fazendeiro Augusto dirigiu até o centro da pequena cidade com um peso no coração. Ele nunca imaginou que pisaria naquele lugar por aquele motivo. Durante todo o caminho, uma mistura de pensamentos passava pela sua cabeça. Orgulho, arrependimento e principalmente preocupação com a filha. Quando estacionou o carro em frente ao prédio onde funcionava o escritório de advocacia, ele ficou alguns segundos parado, olhando para a placa na entrada. Nela estava escrito: Doutora Geórgia Alves, Advocacia. Aquele nome trouxe de volta muitas lembranças. A imagem da jovem babá segurando a mão de Lívia. A lembrança da festa de aniversário. E, principalmente, as palavras duras que ele havia dito naquela noite. Augusto respirou fundo e entrou. O escritório era simples, mas muito organizado. Havia uma recepcionista que o cumprimentou educadamente. Nas paredes, alguns quadros com certificados e documentos. Entre eles, um diploma que chamava a atenção. Bacharel em Direito, Geórgia Alves. Ele sentiu um leve desconforto ao perceber aquilo. No fundo, ele sempre soube que Geórgia era diferente. Sempre percebeu que ela era inteligente, dedicada e muito determinada. Mas admitir isso significaria reconhecer algo que ele sempre tentou evitar. O fato de que uma jovem pobre, filha de costureira e vinda de uma família humilde, tinha conseguido conquistar um espaço que muitos nunca acreditaram que ela alcançaria. Para Augusto, durante muito tempo, aquilo parecia quase impossível de aceitar. Seu preconceito sempre falou mais alto. Na mente dele, pessoas como Geórgia deveriam se contentar com trabalhos simples. Mas agora, a realidade estava diante dos seus olhos. Ela não era mais a babá da fazenda. Agora era uma advogada respeitada na cidade. A recepcionista então falou: Pode entrar, doutora Geórgia já vai atendê-lo. Augusto caminhou até a porta da sala. Quando entrou, ficou por alguns segundos em silêncio. Geórgia estava sentada atrás de sua mesa. Vestia um terno elegante. Seus livros de direito estavam organizados em uma estante ao lado. Seu olhar era firme, mas tranquilo. Ela levantou os olhos. E por um momento, os dois ficaram em silêncio. Era impossível não lembrar do passado. O fazendeiro engoliu seco. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pequeno. Muito pequeno. Porque naquele momento ele percebeu algo que nunca tinha entendido antes. O tamanho da injustiça que havia cometido. Geórgia então quebrou o silêncio com educação. Senhor Augusto, em que posso ajudá-lo? A voz dela era calma, sem rancor, sem arrogância. Aquilo fez Augusto baixar ainda mais o olhar. Ele respirou fundo. Sabia que aquele era um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas precisava fazer algo que seu orgulho sempre impediu. Finalmente disse: Geórgia, eu vim porque preciso da sua ajuda. Ele fez uma pausa antes de continuar. Minha filha, Lívia, precisa passar por uma cirurgia. Mas o plano de saúde está negando a autorização. A voz dele ficou mais baixa. Eu preciso de um advogado. Augusto levantou os olhos novamente e completou quase como um pedido sincero. Eu preciso da sua ajuda. Naquele instante, o orgulho que ele carregou por tantos anos finalmente havia sido quebrado. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, Augusto respirou fundo. Cada palavra parecia pesar no peito dele. Ele estava diante de Geórgia, a mesma jovem que ele havia humilhado meses atrás na festa de aniversário. Agora, ela era uma advogada respeitada, confiante e serena. O orgulho, que sempre o impediu de admitir seus erros, agora parecia sufocá-lo. Geórgia... E começou com a voz mais baixa do que ele gostaria. Eu preciso dizer algo. Geórgia levantou os olhos e permaneceu atenta, mas em silêncio, esperando que ele completasse. Ele engoliu seco. Eu quero te pedir desculpas. Ele olhou para a mesa, desviando o olhar dela, sentindo o peso de cada palavra. Sei que te humilhei naquela festa. A voz dele falhou por um instante e... Por mais difícil que seja admitir, eu estava errado.
Augusto respirou fundo mais uma vez. Esse é, ele hesitou, provavelmente o pedido de desculpas mais difícil que já tive que fazer na minha vida. Por alguns segundos, a sala ficou em silêncio absoluto. Geórgia observava cada gesto do fazendeiro. Não havia raiva em seu olhar, apenas calma e seriedade. Ela respirou fundo e disse, com a educação e maturidade que sempre a caracterizaram: Senhor Augusto, tudo bem? A voz dela era suave, mas firme. Eu já nem lembrava daquele dia. Augusto olhou surpreso. Ele esperava ressentimento, ou pelo menos algum desconforto da parte dela. Mas não havia nada disso. Geórgia continuou. Nós estamos aqui por um assunto totalmente profissional agora. Vamos focar nisso. O fazendeiro sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era apenas o orgulho, mas também uma barreira emocional que ele não tinha coragem de derrubar antes. Augusto começou, mas Geórgia o interrompeu gentilmente. Vamos organizar os documentos, senhor Augusto. Ela abriu uma pasta na mesa e começou a explicar passo a passo como poderia ajudar a filha dele na questão do plano de saúde e da cirurgia. Enquanto ouvia, Augusto percebeu o quanto havia subestimado Geórgia no passado. A jovem que ele achava apenas uma babá pobre, agora estava dominando todos os detalhes legais com precisão e segurança. E ainda assim, mantinha a mesma calma e gentileza que conquistou sua filha meses atrás. Naquele momento, Augusto sentiu uma mistura de alívio e arrependimento. Ele estava desesperado por ajuda para salvar a filha. E finalmente entendia que Geórgia sempre foi muito mais do que ele imaginava. Obrigado, Geórgia, disse ele, baixando os olhos novamente. De verdade. Geórgia apenas assentiu e disse, vamos resolver isso juntos, Sr. Augusto. Aquele momento selou uma nova fase da relação entre eles. O passado de humilhação ficou no lugar certo, como aprendizado e superação. E agora havia apenas espaço para respeito, profissionalismo e cuidado com a pequena Lívia. O dia da primeira audiência finalmente chegou. Era a única oportunidade de resolver a situação da cirurgia de Lívia. O ambiente estava formal, mas carregado de tensão. O representante legal do hospital estava presente, acompanhado de alguns advogados, documentos espalhados e olhares firmes. Do outro lado, Geórgia entrou confiante. Ela estava elegante, segura e preparada. Cada detalhe do caso estava meticulosamente estudado. Ao entrar na sala, algo inesperado aconteceu. Lívia, que sempre fora tímida e distante, correu para Geórgia assim que a viu. A menina de apenas 4 anos agarrou a mão da mulher que sempre cuidou dela com carinho. Geórgia, disse a menina com os olhos brilhando. Geórgia se abaixou, abraçou a pequena e sussurrou. Tudo vai ficar bem, Lívia. Estou aqui. O fazendeiro Augusto, que observava de perto, sentiu um aperto no peito. Ele finalmente compreendeu o valor de Geórgia, não apenas como profissional, mas como a pessoa que fez a filha dele se sentir segura e amada. A audiência começou. Geórgia apresentou o caso com maestria, explicando cada detalhe da situação da criança, a urgência da cirurgia e os direitos da paciente. O representante do hospital tentou argumentar, mas não havia como contestar a clareza e a precisão da advogada. Minutos depois, o juiz anunciou a decisão. A solicitação de cirurgia da menor Lívia foi deferida, disse ele com firmeza. A notícia caiu como uma onda de alívio. Lívia olhou para Geórgia segurando suas mãos e disse baixinho. É que eu sabia que você conseguiria. Geórgia sorriu e acariciou os cabelos da menina. Eu só fiz o que precisava ser feito. O fazendeiro Augusto se aproximou emocionado e disse, Geórgia, eu não sei como agradecer, mas a advogada apenas sorriu, mantendo a postura profissional. Meu trabalho é garantir o melhor para a sua filha, Sr. Augusto. Naquele momento algo mudou para sempre. A pequena Lívia podia finalmente ter o tratamento que precisava. E o fazendeiro aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Nunca subestime alguém pelo passado ou pela origem. O respeito e a dedicação são capazes de transformar vidas. Enquanto a audiência terminava, os olhos de todos estavam marejados. E por um instante todos ali entenderam que aquele reencontro não foi apenas sobre uma vitória judicial,
mas sobre amor, paciência, perseverança e justiça. A cirurgia foi autorizada, a vida da pequena Lívia mudou, e a história de Geórgia se tornou um exemplo para toda a cidade. Da humilde babá à advogada de sucesso, ela provou que dedicação e coragem podem superar qualquer obstáculo. A mãe de Geórgia, por sua vez, carregava esse peso sozinha. Durante muito tempo ela pensou em contar a verdade, mas tinha medo. Medo de machucar José, o homem que criou Geórgia com amor. E medo de destruir a família que construiu. Foi por isso que, anos depois, ela incentivou Geórgia a trabalhar na fazenda. No fundo, ela tinha a esperança de que, de alguma forma, o destino revelasse aquela verdade. Mas nunca teve coragem de dizer nada diretamente. Agora, segurando aquele documento nas mãos, Geórgia sentia que o chão havia desaparecido sob seus pés. Toda sua história parecia mudar diante de seus olhos, e uma pergunta começou a ecoar em sua mente. Será que o destino estava tentando revelar algo que ficou escondido por tantos anos? Meses se passaram depois da audiência. A cirurgia de Lívia foi um sucesso. A pequena menina, que antes enfrentava tantas dificuldades, agora estava se recuperando bem e voltando aos poucos à sua rotina. Durante esse período, Geórgia foi visitá-la algumas vezes. Sempre com carinho, sempre com atenção. Mas com o passar das semanas, Geórgia começou a se afastar um pouco. Ela não queria criar um apego ainda maior. No fundo, ela mesma não entendia o sentimento que tinha por aquela criança. Era como se existisse uma conexão inexplicável entre as duas, algo que ela não sabia explicar. Enquanto isso, sua vida continuava mudando. O trabalho como advogada estava indo muito bem, e um dos seus sonhos era reformar a pequena casa onde sua mãe morava. Uma casa simples, que carregava anos de história daquela família humilde. Certo dia, Geórgia foi até lá para organizar alguns papéis. Ela queria fazer um orçamento para iniciar a reforma. Enquanto procurava um documento antigo, começou a mexer em uma gaveta cheia de papéis guardados. Sua mãe estava na outra sala, concentrada em sua máquina de costura, trabalhando como sempre fez durante toda a vida. Geórgia não queria incomodá-la, então decidiu procurar sozinha. Foi quando algo inesperado aconteceu. Entre os papéis antigos, ela encontrou um documento diferente, amarelado pelo tempo, com uma aparência antiga. Curiosa, ela abriu. E naquele momento, seu coração disparou. Era um documento de adoção. Geórgia ficou parada por alguns segundos, tentando entender o que estava lendo. Seu nome estava ali, a assinatura de sua mãe, e também o nome de José, o homem que ela sempre acreditou ser seu pai. Mas algo naquele documento não fazia sentido. Confusa, ela continuou lendo cada detalhe, e então percebeu algo ainda mais surpreendente. Aquele documento escondia um segredo muito grande. Anos atrás, antes mesmo de Geórgia nascer, sua mãe havia trabalhado por muito tempo na casa grande da fazenda. Naquela época, ela era jovem e recém-casada. Foi ali que algo aconteceu, que mudou o destino de muitas pessoas. Geórgia havia nascido de um relacionamento escondido entre o fazendeiro e uma das empregadas da fazenda. Mas para evitar um escândalo que pudesse destruir seu casamento e sua reputação, o fazendeiro tomou uma decisão cruel. Ele pediu que a mãe de Geórgia criasse a menina em segredo. Em troca, ele ajudaria a família com algo que naquele momento era desesperadamente necessário. Medicamentos para salvar a vida da avó de Geórgia. Sem muitas opções e pressionada pela situação, sua mãe aceitou. E assim, o segredo foi guardado por anos. José, o homem que Geórgia sempre chamou de pai, registrou a menina como filha. E o assunto nunca mais foi mencionado. Mas havia um detalhe ainda mais surpreendente em toda essa história. O fazendeiro nunca soube que Geórgia era sua filha. Ele acreditava que aquele segredo havia sido resolvido muitos anos atrás. E naquele momento, com aquele documento nas mãos, Geórgia percebeu que sua vida inteira talvez tivesse sido construída sobre um segredo. O fazendeiro que um dia a humilhou. Talvez fosse, na verdade, seu próprio pai. Mas agora existe uma decisão muito difícil diante dela. Contar a verdade poderia mudar a vida de muitas pessoas, mas também poderia destruir uma família inteira.
E se fosse você no lugar da Geórgia, o que faria? Você continuaria vivendo normalmente, guardando esse segredo, ou teria coragem de contar a verdade para todos? Me conta aqui nos comentários o que você faria. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Depois de descobrir aquele documento de adoção, Geórgia ficou completamente abalada. Ela sentou na cama com o papel nas mãos, tentando entender tudo aquilo. Seu coração estava acelerado, muitas perguntas surgiam na sua mente ao mesmo tempo. Por um momento, ela sentiu vontade de ir até a sala e confrontar sua mãe. Queria perguntar por que ela tinha escondido algo tão grande durante tantos anos. Queria entender por que nunca contou a verdade. Mas quando Geórgia olhou pela porta, entreaberta, e viu sua mãe, sentada na velha máquina de costura, trabalhando como sempre fez durante toda a vida, seus sentimentos mudaram. Aquela mulher havia passado a vida inteira lutando, costurando dia e noite para alimentar 11 filhos, carregando preocupações, dificuldades e responsabilidades que quase ninguém conseguia imaginar. Naquele momento, Geórgia sentiu algo diferente. Pena e também compreensão. Ela percebeu que aquela mulher provavelmente carregava aquele segredo como um peso enorme no coração. Então decidiu ficar em silêncio, pelo menos por enquanto. Mas alguém naquela casa já sabia da verdade há muito tempo. José, o homem que Geórgia sempre chamou de pai. Naquela mesma noite, ele entrou no quarto da filha com calma. Sentou ao lado dela e viu o documento em suas mãos. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Então disse algo que deixou Geórgia ainda mais surpresa. Eu sabia que um dia você ia encontrar isso. Geórgia levantou os olhos confusa. E o senhor sabia? José respirou fundo e respondeu com serenidade. Desde o primeiro momento. Desde o dia em que você nasceu. Geórgia ficou sem palavras. José continuou. Mas isso nunca fez diferença para mim. Eu te amei desde o primeiro dia que te vi. Você sempre foi minha filha. E sempre vai ser. Os olhos de Geórgia se encheram de lágrimas. Naquele instante, ela percebeu algo muito importante. Pai não era apenas quem gerava. Era quem criava, cuidava e amava. José então falou algo que mudaria tudo. Mas acho que chegou a hora da verdade aparecer. Ele se levantou devagar. Eu já chamei o fazendeiro Augusto e a esposa dele para conversar. Eles vão vir aqui amanhã. Geórgia ficou completamente surpresa. Seu coração começou a bater ainda mais forte. A verdade que ficou escondida por mais de 20 anos. Finalmente estava prestes a ser revelada. Na manhã seguinte, o carro luxuoso do fazendeiro Augusto parou em frente à pequena casa de Geórgia. A casa era simples. Paredes antigas. Um pequeno quintal de terra batida. Quando Augusto e sua esposa desceram do carro, já puderam perceber algo que os deixou surpresos. De dentro da casa vinham vozes de várias crianças. Ao entrar, o fazendeiro ficou completamente sem reação. Era uma realidade totalmente diferente da que ele estava acostumado. Na pequena sala havia várias redes armadas, algumas presas nas paredes e outras improvisadas. No chão, alguns colchões simples. Algumas crianças estavam sentadas à mesa, comendo um pedaço de pão antes de ir para a escola. Outras já estavam prontas com suas mochilas nas costas. Algumas ainda dormiam nas redes, porque estudavam no período da tarde. Apesar da simplicidade, tudo estava limpo. As crianças estavam banhadas, arrumadas e organizadas. Era uma casa humilde, mas cheia de cuidado. Augusto olhou ao redor em silêncio. Aquilo mexeu com ele. Duas realidades completamente diferentes estavam diante de seus olhos. Ele então se virou para José e perguntou: "E qual o motivo dessa reunião? Eu e minha esposa estamos aqui, como você pediu." José respirou fundo antes de responder. "É sobre a Geórgia." O fazendeiro franziu a testa surpreso. "Geórgia?" Por um momento ele pareceu preocupado. "Eu fiz alguma coisa com sua filha? Porque se for isso, eu pensei que já estava tudo bem entre nós." José balançou a cabeça calmamente. Não, não é isso." O silêncio tomou conta da pequena sala por alguns segundos. Então José continuou. 21 anos atrás, minha esposa trabalhou para o senhor na fazenda. Talvez o senhor nem lembre mais. Augusto ficou pensativo. Era difícil lembrar de todas as pessoas que já trabalharam em sua propriedade. José continuou.
Naquela época, depois de um tempo, nós fomos embora da cidade. Mais 6 anos depois voltamos, já com mais 3 crianças. Ele fez uma pausa antes de terminar. E desde então estamos vivendo aqui. Enquanto José falava, Augusto começou a sentir um frio percorrer o corpo. Algo naquela conversa parecia estranho. Algo no tom das palavras, no jeito que José olhava para ele. Foi então que o fazendeiro perguntou: "Mas onde está a Geórgia?" José respondeu com calma: "Ela já saiu. Foi trabalhar." Augusto sentiu o coração apertar. Ele ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas dentro dele começava a surgir uma sensação estranha. Uma sensação de que aquela conversa estava prestes a revelar algo que mudaria sua vida para sempre. Gancho para o próximo capítulo. José então respirou fundo e disse algo que fez o fazendeiro perder o chão. "Não, o senhor precisa saber de uma coisa. Geórgia não é apenas minha filha." As palavras de José ainda ecoavam na pequena sala. "Geórgia não é apenas minha filha." O fazendeiro Augusto ficou completamente sem reação. Por alguns segundos, parecia que o tempo tinha parado. Ele sentiu as pernas enfraquecerem e precisou se apoiar na cadeira mais próxima. Seu olhar se perdeu pelo chão da sala simples, enquanto tentava organizar os pensamentos. Então, finalmente perguntou com a voz quase falhando: "O que você quer dizer com isso?" José respirou fundo antes de responder. "A verdade é que Geórgia é sua filha." O silêncio que tomou conta da casa foi profundo. Augusto ficou sem chão. Lembranças antigas começaram a voltar à sua mente. Mais de 20 anos atrás, ele vivia um momento muito conturbado da vida. Naquela época, ele estava em seu primeiro casamento. Um relacionamento marcado por muita imaturidade dos dois lados. Eles eram jovens, impulsivos e muitas vezes não se respeitavam como deveriam. Além disso, nem sequer eram casados no papel. A relação acabou se desgastando rapidamente. Foi nesse período turbulento que Augusto acabou se envolvendo com uma jovem empregada da fazenda. Ela tinha apenas 20 anos. Era jovem, assustada e ainda estava tentando entender a própria vida. Quando descobriu que estava grávida, entrou em desespero. Ela não se sentia preparada para ser mãe. Então decidiu ir embora da fazenda. O relacionamento terminou ali. Augusto nunca mais teve notícias dela. Mas havia algo que ele não sabia. Naquela época, apesar da imaturidade do relacionamento, ele e sua esposa eram muito honestos um com o outro. Ele contou tudo o que tinha acontecido. Contou sobre a gravidez. E, surpreendentemente, sua esposa reagiu de uma forma que ele nunca esqueceu. Ela disse que aquela criança não tinha culpa de nada. E pediu apenas uma coisa: "Um dia procure essa menina. Ela merece saber quem é o pai." Mas o tempo passou. A vida seguiu. E por causa da própria imaturidade daquela época, Augusto nunca mais conseguiu encontrar a criança. Na verdade, ele nem lembrava direito para quem tinha entregado a menina. Agora, mais de 2 décadas depois, a verdade estava diante dele. Sua esposa, que estava sentada ao seu lado naquela pequena sala, segurou sua mão. Ela já sabia de toda aquela história. E disse com a voz calma: "Augusto, nós sempre soubemos que esse dia poderia chegar." Augusto levantou os olhos lentamente e, pela primeira vez, percebeu algo que nunca tinha enxergado antes. A jovem que ele um dia humilhou, a advogada que salvou sua filha, era sua própria filha. Depois que José terminou de contar toda a história, o silêncio tomou conta da pequena casa. O fazendeiro Augusto permaneceu sentado, olhando para o chão de terra batida. Por alguns segundos ninguém disse nada. De repente, algo inesperado aconteceu. Augusto começou a chorar. Não era um choro discreto. Era um choro profundo, daqueles que vêm de anos de culpa guardada. Todos na sala ficaram surpresos. Na cidade inteira, Augusto era conhecido como um homem orgulhoso, forte e muitas vezes arrogante. Ninguém jamais tinha visto aquele homem chorar. Mas naquele momento, ele parecia completamente perdido. Pela primeira vez na vida, Augusto não sabia o que fazer. Não sabia como começar a falar. Não sabia como explicar que, sem perceber, havia passado 21 anos longe da própria filha. Ele tentou dizer algo. Abriu a boca algumas vezes, mas as palavras simplesmente não saíam.
Na sua mente, uma pergunta se repetia o tempo todo. Como pedir perdão por algo tão grande? Ele olhou ao redor da casa simples. As redes armadas, os colchões no chão, as mochilas das crianças encostadas na parede. E pensou em algo que o deixou ainda mais abalado. Geórgia tinha sido criada ali, em um lar pobre financeiramente, mas ao mesmo tempo cheio de cuidado, união e dignidade. E mesmo crescendo em meio a tantas dificuldades, ela havia se tornado algo que ele jamais esperava. Uma mulher educada, gentil e doce. Tão diferente do homem duro e orgulhoso que ele muitas vezes foi. Augusto passou a mão pelo rosto, tentando controlar as lágrimas. Ele queria agradecer a José e a esposa pela criação de Geórgia. Queria reconhecer o amor que eles deram à menina. Mas naquele momento ele simplesmente não conseguiu falar nada. A emoção era grande demais. Do outro lado da sala, José e sua esposa também estavam chorando. Mas o motivo deles era diferente. Eles sabiam que depois daquela conversa não haveria mais como esconder a verdade. Eles teriam que contar tudo para Geórgia. E um medo enorme começou a tomar conta do coração dos dois. Um medo silencioso, que nenhum deles tinha coragem de dizer em voz alta. E se, depois de descobrir a verdade, Geórgia decidisse ir embora? E se ela quisesse viver na casa grande da fazenda? Afinal, ali ela teria uma vida muito mais confortável, muito mais fácil. José olhou para a esposa com os olhos cheios de lágrimas. Aquela menina que eles criaram desde bebê, que aprenderam a amar como filha. Agora poderia descobrir uma nova história, uma nova origem. E naquele momento, o coração dos dois estava tomado por uma única preocupação. Será que iriam perder a filha que sempre amaram? Depois daquela conversa tão intensa na casa simples de José, o fazendeiro Augusto saiu em silêncio. Ele e sua esposa voltaram para casa sem trocar muitas palavras. Durante todo o caminho, Augusto permaneceu pensativo. A revelação havia mexido profundamente com ele. Agora ele sabia que Geórgia era sua filha, mas também sabia que 21 anos de ausência não poderiam ser apagados de um dia para o outro. Do outro lado da cidade, sem imaginar nada do que havia acontecido naquele dia, Geórgia seguia sua rotina normal de trabalho. Somente no final da tarde ela voltou para casa. Quando entrou pela porta, percebeu algo estranho. A casa estava silenciosa. E quando olhou para seus pais, seu coração apertou. José e sua esposa estavam com os olhos inchados de tanto chorar. Geórgia imediatamente ficou preocupada. O que aconteceu? Os dois se olharam por alguns segundos, sem saber por onde começar. Então José respirou fundo e disse: Filha, precisamos conversar. Eles foram para o quarto de Geórgia. Ali, sentados na pequena cama, José começou a contar tudo. Falou sobre o passado, sobre o tempo em que a mãe dela trabalhou na fazenda, sobre a decisão difícil que tiveram que tomar, sobre o acordo que foi feito para proteger todos e, finalmente, sobre quem realmente era o pai biológico dela. Enquanto a história era contada, as lágrimas caíam sem parar. José chorava. A mãe de Geórgia também chorava. Era como se anos de silêncio finalmente estivessem sendo liberados naquele momento. Geórgia ouviu tudo em silêncio. Seus olhos também estavam cheios de lágrimas. Era muita coisa para entender, muita coisa para aceitar. Ela se sentia confusa, um pouco perdida e até triste. Mas então fez algo que surpreendeu seus pais. Ela segurou as mãos dos dois e disse com muita calma: O amor que eu sinto por vocês nunca vai mudar. Os dois olharam para ela emocionados. Geórgia continuou: Vocês foram quem me criaram. Vocês cuidaram de mim. Vocês me ensinaram tudo o que eu sou hoje. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu estou confusa e preciso de tempo para entender tudo isso. Mas eu perdoo vocês. As lágrimas voltaram a cair no rosto de José e de sua esposa. Então Geórgia disse algo que trouxe ainda mais alívio ao coração deles. Eu não vou embora. Essa é a minha casa. Ela sorriu levemente e completou. Eu vou reformar essa casa para vocês e para meus irmãos. E vou continuar morando aqui. Pelo menos até o dia em que eu casar e construir minha própria família. Naquele momento, José abraçou a filha com força. E pela primeira vez naquele dia,
O medo que ele sentia começou a desaparecer, porque ele percebeu algo muito importante. Laços de sangue podem revelar verdades, mas é o amor que realmente constrói uma família. Depois de descobrir toda a verdade sobre sua história, Georgia passou alguns dias muito pensativa. Ela continuou trabalhando normalmente, atendendo clientes e cuidando dos seus casos como sempre fez. Mas dentro dela havia muitas perguntas, muitas emoções misturadas. Raiva, tristeza, curiosidade e também um pouco de compaixão. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria conversar com o homem que agora sabia ser seu pai biológico. Enquanto isso, na fazenda, Augusto também vivia dias difíceis. Ele não conseguia parar de pensar em Georgia. A imagem da jovem advogada forte e educada agora tinha um significado completamente diferente para ele. Ela não era apenas a babá que um dia trabalhou em sua casa, nem apenas a advogada que salvou sua filha. Ela era sua filha. E quanto mais pensava nisso, maior ficava o peso da culpa. Alguns dias depois, Georgia tomou uma decisão. Ela pediu para conversar com Augusto. O encontro foi marcado no escritório dela. Quando o fazendeiro chegou, parecia um homem diferente, mais calmo, mais humilde. Quando entrou na sala e viu Georgia sentada à mesa, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada, até que Georgia quebrou o silêncio. Eu já sei de tudo. Augusto abaixou a cabeça. Parecia não ter coragem de olhar para ela. Então falou com a voz baixa. Eu não espero que você me perdoe. Eu não fui o pai que deveria ter sido. Ele respirou fundo e continuou. Mas se você me permitir, eu gostaria de tentar fazer parte da sua vida daqui para frente. Georgia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com muita maturidade. Eu já tenho um pai. O José sempre foi meu pai. Augusto assentiu com a cabeça. Ele sabia disso. Sabia que nunca poderia ocupar aquele lugar. Mas então Georgia continuou. Mas isso não significa que a gente não possa construir algum tipo de relação. Augusto levantou os olhos lentamente. Pela primeira vez, havia um pouco de esperança em seu olhar. Georgia então disse algo que emocionou ainda mais o fazendeiro. A Lívia precisa de mim. E eu gosto muito dela. Um leve sorriso apareceu no rosto de Augusto. Ela nunca esqueceu você, respondeu ele. Até hoje fala da Georgia. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes. Não era um final perfeito, mas era um novo começo. Com o tempo, Georgia continuou ajudando a pequena Lívia. Também continuou cuidando de sua família e ajudando seus irmãos. A casa simples onde cresceu foi reformada. E o fazendeiro Augusto aprendeu, talvez da forma mais difícil possível, uma lição que jamais esqueceria. Nunca subestime alguém pela origem ou pela condição financeira. Porque, às vezes, a pessoa que você menos valoriza hoje pode ser exatamente aquela que mudará a sua vida amanhã. Depois de toda a verdade ter sido revelada, Georgia tomou uma decisão muito clara. Aquela história ficaria apenas entre a família. Ela era uma mulher muito reservada e sabia que, em uma cidade pequena, qualquer detalhe poderia virar motivo de fofoca. E aquela revelação poderia gerar muitos comentários desnecessários. Algumas pessoas até poderiam desconfiar de alguma coisa. Mas Georgia acreditava que nem toda verdade precisa ser espalhada para o mundo. E assim foi feito. A vida seguiu. E aos poucos, coisas boas começaram a acontecer. Com muito estudo e dedicação, Georgia prestou mais um concurso público na cidade. E mais uma vez foi aprovada. Agora sua vida financeira estava muito melhor. Ela estava ganhando bem e finalmente podia realizar um sonho antigo. Georgia decidiu comprar uma casa maior para sua família. Era uma casa grande com vários quartos, espaço suficiente para todos os irmãos. As crianças e os adolescentes da família já ajudavam bastante na organização da casa. Cada um tinha suas pequenas responsabilidades. E a nova casa trouxe algo que aquela família nunca tinha tido antes. Mais conforto e mais tranquilidade. Quando o fazendeiro Augusto soube da novidade, ele quis ajudar. Ofereceu dinheiro para contribuir com a casa e com a família. Mas Georgia recusou com muita educação. Ela não queria que as pessoas pensassem que estava conquistando as coisas por causa dele. Tudo o que ela tinha conseguido até ali era fruto do seu próprio esforço.
Enquanto isso, seu pai José continuava trabalhando como agricultor. Mas agora, a situação também estava melhorando. Com a ajuda de Geórgia, ele conseguiu contratar algumas pessoas para ajudar no trabalho da roça. A produção começou a crescer. Eles passaram a colher muitos legumes e verduras. E aos poucos, a vida daquela família foi se transformando. Não era uma riqueza exagerada, mas era uma vida digna e tranquila. A mãe de Geórgia, que havia passado a vida inteira costurando para sustentar a casa, finalmente pôde parar. Agora, ela se dedicava a algo igualmente importante: cuidar da casa, cuidar dos filhos menores e manter aquela família sempre unida. Porque se havia algo que nunca faltou naquele lar, era amor. Os meses foram passando e a vida de Geórgia continuava seguindo seu caminho de conquistas. Ela ajudava sua família, trabalhava com dedicação e mantinha sua vida de forma discreta, como sempre gostou. O segredo sobre sua origem continuava guardado apenas entre as pessoas que realmente precisavam saber. Mas havia algo que ainda precisava ser resolvido. Dentro do coração do fazendeiro Augusto existia um desejo que não o deixava em paz. Ele sabia que não poderia voltar no tempo. Não poderia recuperar os anos que não esteve presente na vida de Geórgia. Mas queria, pelo menos, reconhecer oficialmente aquilo que o destino já tinha revelado. Depois de conversar com Geórgia e também com José, ele tomou uma decisão. Augusto pediu autorização para registrar oficialmente Geórgia como sua filha. No começo, Geórgia pensou muito sobre isso. Ela deixou claro que José sempre seria seu verdadeiro pai. O homem que a criou, educou e amou durante toda a vida. E Augusto respeitou isso. O registro não mudaria o lugar de José em seu coração. Seria apenas o reconhecimento de uma verdade que havia ficado escondida por tantos anos. E assim foi feito. Algum tempo depois, em um momento simples, mas muito significativo, Geórgia foi oficialmente registrada como filha de Augusto. Isso também significava algo importante. Ela agora tinha direito à herança da família, como qualquer outro filho teria. Mas para Geórgia, aquilo nunca foi o mais importante. O que realmente importava era que a verdade finalmente estava em seu lugar. E com o tempo, algo ainda mais bonito começou a acontecer. A pequena Lívia ficou cada vez mais próxima de Geórgia. A menina tinha uma admiração enorme por ela. Gostava de ouvir suas histórias, passar tempo com ela e aprender coisas novas. Pouco a pouco, a relação entre as duas se fortaleceu. Não era apenas carinho. Agora havia também um laço de irmandade. Lívia tinha ganhado uma irmã mais velha. E Geórgia, que sempre cuidou dela com tanto amor, agora tinha ainda mais motivos para estar presente em sua vida. No final, aquela história que começou com humilhação, dor e segredos, terminou com algo muito maior, reconhecimento. E uma família reconstruída. Porque às vezes a vida não apaga o passado, mas oferece uma nova chance de escrever um futuro melhor. E agora eu quero saber de você. Essa história te emocionou? Se sim, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém especial.